Como já dizia Pedro Bial, use filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, eu diria: use sempre filtro solar. E essa semana o tema é esse astro rei, que veio reinando com matérias super gostosas e interessantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a minha entrevistada dessa semana é como um sol. É a Marília Boareto. Querida, obrigada de você participar do nosso programa. Obrigada a você. Você tem tudo a ver com essa energia solar, né? Ah, eu adoro o sol mesmo. E eu sei porque isso é genético, não é? Dona Renata sempre toma sol. Sempre. Minha mãe, desde que eu sou pequena, assim, a gente ia pro clube tomar sol. E sempre nós duas. A minha irmã às vezes ficava assim, sabe? Ela ia mais tarde e tal, mas eu sempre amei, assim, tomar sol. Eu gosto desse tom de bronzeado, sabe? Até que eu não tô tão bronzeada, mas eu adoro. Eu acho que a gente fica com ar, assim, de saúde, fica mais bonita, fica outra coisa, eu Exatamente, fica com mais luz, né? E me fala, quais seus cuidados diários? Você tem aquela mania de levantar, não se expor antes de passar aí o filtro solar ou não? Eu era mais, assim, desencanada com isso. Aí, de um tempo pra cá, eu passo protetor solar todos os dias, inclusive no inverno. E porque também, né, eu tô com 25 anos, então eu acho que a partir de agora... Velha, como ela tá velha, não, mas tem eu que se acho cuidar. que Não, é a prevenção de tudo na nossa vida, é a prevenção de doença, de beleza, de pele. É verdade. E tem que começar agora mesmo, né? Eu vejo minha mãe, assim, antes elas, né, vocês não tinham, assim, o fator, né, O filtro solar. O filtro que hoje você tem vários tipos de filtro solar. A tecnologia de hoje em dia, né, Gra? Tá. E o sol também não era tão forte. Então, hoje, eu vejo ela se preocupa muito mais. Ela já não se expõe ao sol em horários ruins. Ela vai de manhãzinha. E eu também procuro ir de manhãzinha, pegar os melhores horários do sol. Até porque na nossa época não existia tanta informação como hoje, né? Antigamente você tomava sol, passava óleo de urucum, Coca-Cola no rosto. Imagina só se você faz isso hoje. Eu tinha uns 15 anos, eu e duas amigas, a gente foi pra uma viagem, a gente fez isso. Gente, a gente não conseguia nem pôr calcinha. Que perigo, né? Que responsabilidade. Exatamente. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem todas as informações necessárias para que isso não aconteça. Sim. Bom, o sol, como todos nós sabemos, tem muitos efeitos bons, né? Como trazem bem-estar às pessoas. Tem alguns efeitos anti-inflamatórios que a gente utiliza no controle de algumas doenças da dermatologia, mas como tudo em excesso, ele também faz mal. Como o verão chegou, a gente precisa estar atento para os cuidados em relação ao sol, porque o sol em excesso ele causa manchas na pele, acelera o processo de envelhecimento, deixando a pele cada vez mais fina, com os vasos mais aparentes. Além disso, também podem causar lesões pré-malignas, que podem se transformar em cânceres de pele, como as ceratoses actínicas, e mais gravemente ainda, os cânceres de pele, né, que são muito importantes e é o principal tipo de câncer que a gente tem hoje no Brasil. Dessa maneira, os cuidados com o sol e uma visita ao dermatologista, pelo menos uma vez ao ano, para o exame da pele completo é muito importante. Porque a gente toma sol, a gente está exposto ao sol desde a nossa infância. E os efeitos do sol na pele são efeitos cumulativos. Hoje tem estudos que mostram que as crianças que tomam sol nos primeiros anos de vida têm uma maior chance de ter cânceres de pele mesmo na adultez e na velhice. Bom, e para evitar então os efeitos da radiação solar na pele, muito importante é se usar o filtro solar. Os filtros solares hoje em dia eles têm muitas aplicações, além de proteger da exposição à radiação solar, né? Eles podem melhorar manchas, controlar a oleosidade, alguns também já têm efeito anti-envelhecimento. Então nada melhor do que uma consulta ao dermatologista para ele indicar qual é o melhor filtro para cada paciente. Mesmo assim, que nem quando eu vou pro sol, eu vou de óculos, passo protetor solar, um fator bem forte no rosto, retoco de hora em hora, ponho óculos de sol e um chapéu. Para você ir para a praia ou para o clube, para a piscina. Sim. E o óculos escuro, você tem o hábito de usar sempre? Ai, Gra, não tenho. Não? Gente, isso é até assim ruim, né? Porque a gente compra tanto óculos e eu assim poderia usar mais, mas eu não tenho tanto hábito. Os óculos de sol, os óculos de grau, eles não são somente um acessório para você ter o seu estilo ou então enxergar melhor.
eles também têm um papel muito importante na proteção dos seus olhos. Eles nos protegem contra os raios ultravioleta, que são extremamente nocivos a várias estruturas dos nossos olhos, a córnea, o cristalino, a retina. Então, é muito importante que a gente saiba escolhê-los em lugares de muita confiança, escolhendo os óculos de sol em lugares onde sabemos que realmente eles são confiáveis, que eles nos protegerão dos ultravioletas, porque não há maneiras da gente olhar no óculos e ter certeza que essa proteção existe. Então é importante que a gente confie onde a gente compra os óculos e que a gente realmente use os óculos de sol para nos proteger do sol, na rua, no dia mais nublado, num dia com muito sol, e assim a gente manter a saúde dos nossos olhos. E o ultravioleta, ele não está somente no sol, ele também está nas telas de computadores, na luz fria do nosso trabalho de todo dia. Então, temos que pensar nessa proteção também. Mais para dirigir, quando eu pego estrada, assim, aí eu coloco. Mas eu não tenho tanto hábito do óculos de sol. Mas é importante, sabia? Né? É muito importante. E com os cabelos? Você tem o hábito de cuidar, você é modelo, blogueira, tem que estar sempre arrumada, vai em eventos e deve tirar férias, né? Óbvio. E quando você tira férias, que você fica super exposta ao sol, vai pra praia, você tem cuidados com o cabelo ou você fala assim, não, estou de férias, nem o cabelo quero cuidar? Não, eu cuido, eu levo sempre uma máscara na minha necessaire, ao invés do condicionador, porque o condicionador é mais para desembaraçar do que para hidratar, né? Então eu levo sempre uma máscara, tipo, tem uma máscara que eu já deixo na minha necessaire de praia, que aí quando eu tomo banho e tal, eu uso ela. A exposição há muito tempo contínua no sol, o raio UV penetra, se você ficar muito tempo na exposição ao sol, ele vai até a cutícula, entendeu? E o pouco tempo, tipo assim, na hora do almoço, próximo do meio-dia, 11 horas, a exposição leve e contínua, ele resseca o cabelo e porque ele chega só até a cutícula. E o que você tem que fazer para cuidar disso? Usar um produto de hidratação muito bom, né? Massageando e que dê emoliência. Você não pode usar um produto que dê força, porque o seu cabelo não vai estar quebrado, ele vai estar ressecado pela exposição contínua do sol. Tipo assim, você vai para a praia, fica 5, 6 dias, todo dia um pouquinho, ele vai ressecar muito o seu cabelo. Então você tem que hidratar, deixar ele emoliente para ele não quebrar. Vamos supor, você voltou da praia, voltou de uma piscina, você vai tingir, ou se você pode ir até um salão fazer um tratamento. Vá e faça o tratamento específico para o seu cabelo. Se ele for fino, se ele for grosso, entendeu? Isso aí também influencia muito. Se ele for loiro, se ele for natural, se ele for só tingido, se ele for descolorido, daí você precisa ter um lugar especializado com produtos bons e fazer uma análise do seu cabelo. Em casa você pode usar um bom shampoo, um bom condicionador e o essencial é uma máscara. Hoje em dia tem linhas profissionais, sim, a tecnologia, que ela tem a proteção dos raios UV e ela tem o shampoo, condicionador, máscara e leave-in. Você passa o leave-in no seu cabelo e pode entrar no mar, pode entrar na piscina, pode tomar sol, que ele ajuda a proteger, como se fosse um protetor solar para a pele. Sobre energia solar, hoje em dia o sol ele é uma energia vital, né? Para o nosso corpo, para a nossa alma. Você tem algum ritual com o sol que você curta, que você sinta a necessidade de fazer alguma... Eu até, assim, sinto falta de acordar de manhã e tomar um pouco de sol, uma meia horinha de sol. Quando eu morava no Rio, eu todo dia tomava um pouquinho de sol. Porque vicia, né? Porque é como se fosse um antidepressivo. E, não sei, gente, mas quando eu acordo e tá sol, meu humor é outro. Para a medicina chinesa, o sol, ele traz uma característica e uma energia yang. E a noite traz uma característica e uma energia yin. Então vamos lá. Os pacientes perguntam para a gente como eu faço para ter esse yang, esse sol dentro de mim? Como que eu faço para ter vitalidade, longevidade? O que me gera a energia do bem? Como que eu fico bem, com disposição e com ânimo? Eu vou ensinar para vocês agora um exercício muito legal. De manhã, assim que o sol começou a nascer, saia na sua janela, na sua sacada, no seu jardim, aonde você se encontrar.
Põe as suas mãos exatamente assim, de frente para o sol, feche os seus olhos e se concentre que a energia solar está entrando aqui, bem no centro do seu peito e nas palmas da sua mão. Fique por uns 5, 10 minutos. Faça as suas orações, cada um na sua religião, mas faça essa captação. Sinta a energia solar aquecer este ponto e aquecer o meio das suas mãos. Depois disso, vocês esfregam, agradecem e passam a sua mão pelo seu corpo inteiro, como se vocês estivessem levando essa energia solar para todas as suas articulações, veias, órgãos, algum lugar que talvez esteja mais doente, precisando de um carinho, de um afeto, de um toque. Leva essa mão e vamos embora, vamos trabalhar. O que a medicina chinesa preconiza? Ela fala que esse yang é essa energia do sol, que dá esse ânimo, essa alegria, essa vontade da gente sair, celebrar a vida, fazer, ter gás, né? Que o pessoal fala, cadê meu gás, meu gás? Então o sol é esse gerador. Então na medicina chinesa a gente tem os alimentos, os chás, as frutas, os exercícios que são geradores desse sol interno. Porque o chinês pergunta, nós temos o sol externo, e como é o nosso sol interno? Como que eu trato do meu sol interno? Então tem alimentos que vocês podem comer que são tônicos, que também vão despertar o seu sol interno. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com o que vocês comem. Na hora do almoço, eu pego muita gente falando para mim, Magali, na hora do almoço, meu gás já caiu, tô cansada, eu fico muito tempo dentro de ar-condicionado, com computador. O que eu faço? A minha receita, na hora do almoço, desliga tudo. Desliga tudo. Desliga celular, desliga a internet, saia pra rua. Dá uma volta no quarteirão. Olha para cima, olha para o céu, olha para o sol, olha para tudo. Deixa o sol penetrar em você. Deixa o sol aquecer os seus meridianos. Ele vai aquecer você. Vai pôr os seus olhos em outra dimensão. Vai aquecer esse centro de energia nosso, que é o da memória. Quando a gente quer ter muita memória boa, esse é um centro muito importante. Sai, caminha, dá uma volta, aquece. A sua produção da tarde vai ser muito melhor. O seu yang vai estar bem, o seu sol vai estar bem, e você vai ter menos canseira, menos sono e mais disposição à tarde. Mas eu amo ir à praia. Quando eu vou pra praia, eu gosto de acordar cedo pra ficar lá tomando sol. Tem gente que não gosta de ficar esticada, né? Eu adoro. Eu também adoro. Meu marido surfa, então ele vai surfar e eu vou pra praia. E você fica só tomando um solzinho e ficando bronzeada. Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados e a importância do filtro solar. Hoje em dia, como todos sabem, o uso do filtro solar é muito importante, né? Até porque podem evitar vários danos à pele, como por exemplo, manchas, até mesmo um câncer. Então eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre como se prevenir sobre isso. Então assim, aplicar o filtro solar pelo menos de 3 em 3 horas, na parte da manhã, no horário de almoço e na parte da tarde. Em dias mais ensolarados, como por exemplo, se alguém for pegar uma praia, uma piscina, e reaplicar com mais vezes, em 2 horas. Além da proteção do filtro solar, incluir óculos, chapéu, tudo isso faz parte. E lembre-se sempre, aplicar sempre em regiões como orelha, mãos, pés. Também o filtro labial seria mais importante também, não esqueçam dele. E são isso, pessoal, essas são as dicas que são importantíssimas. Mas com o filtro solar. Com o filtro solar. No corpo eu uso um pouco, assim, dependendo do sol, da estação do ano. Tipo, no inverno eu uso até um pouco menos, o fator um pouco mais baixo no corpo. Mas assim, verão do jeito que tá, quente do jeito que tá. Absurdo. Nos horários assim, tipo, depois das 10, 10h30 eu já passo 50. O sol, na verdade, ele não pode ser tomado como um vilão. O sol ele é importantíssimo, porque é a partir do sol que nós retiramos energia e que toda a vida
conhecida na Terra obtém energia para que possa existir. Então o Sol, ele é um astro que propicia essa energia para que toda a vida na Terra consiga se manter e propiciou o surgimento da vida na Terra. Além disso, quando a gente pensa em ser humano, o Sol ele tem algumas importâncias também, não só no aspecto de produção de alimento para o ser humano, mas mais especificamente porque o Sol ele atua na produção da vitamina D. Então não podemos tomar o Sol como um vilão, ele tem o seu papel. O maior problema do Sol é a maneira como nós lidamos com ele, né? Então a exposição exagerada ao Sol, ela pode sim trazer alguns problemas. E como que isso ocorre? Nós sabemos que o Sol ele possui os raios ultravioleta. Tem o raio ultravioleta A, o B e o C. Mas os raios que são mais atuantes no sentido de causar danos à pele são os raios A e o raio B. E como que isso ocorre? É a interação dessa energia, né, que são esses raios A e B, que vai levar a alterações nas proteínas, nas gorduras e nos ácidos nucleicos das células que compõem a nossa pele. Essas alterações, elas levam a um processo de envelhecimento, né, e danos específicos, como por exemplo, alteração na quantidade do colágeno, das fibras de colágeno, alteração na quantidade das fibras de elastina e também na qualidade dessa fibra de elastina, que são todas proteínas que são fundamentais para a composição da pele. O processo de envelhecimento, é importante que se saiba que ele acontece do osso à pele. Então, todo tipo de tratamento que vá ser proposto para se melhorar esse processo de envelhecimento ou combater as consequências do processo de envelhecimento, nós temos que propor tratamentos que acometam ou pelo menos atinjam os variados graus do envelhecimento, pode ser do osso à pele. Para isso é fundamental que a gente tenha o entendimento de que esse tratamento ele pode ser, em casos mais leves, só para o tratamento da pele em si, através de processos cosmiátricos, dermatológicos, ou em muitos casos que a gente utilize de procedimentos cirúrgicos. Entre esses procedimentos a gente tem, por exemplo, para a face, a ritidoplastia, a blefaroplastia, e os tratamentos que seriam dermatológicos cosmiátricos, a gente teria tratamentos como peeling, como o fractora, como os preenchimentos de gordura, preenchimentos com célula-tronco e os preenchimentos com ácido hialurônico, por exemplo. Outro problema que está muito em pauta também são os problemas de cânceres de pele. É importante que a paciente, principalmente os pacientes de pele clara, que têm uma proteção menor em função dos pacientes de pele negra, estejam sempre atentos para o aparecimento de lesões cutâneas, manchas, e em caso de qualquer suspeita, sim, procurar um médico especialista, pode ser o dermatologista ou pode ser o cirurgião plástico. Aqui, principalmente na região do colo, que a gente, eu já sou mais pintadinha. Você já teve mancha de sol? Gra, tem umas vermelhinhas aqui que são de sol. Não me incomoda. Minha dermatologista já falou, você pode tirar. Se te incomodar, a gente pode tirar. Mas não me incomoda, eu acho até assim, charmosinho. Nessa idade tudo é lindo, né? Mas a gente está aqui mostrando algumas entrevistas para vocês, alguns médicos da área de saúde, explicando, ensinando a gente a tomar cuidado com o cabelo, tomar cuidado com o corpo, com a energia do sol, né? A Magali sempre trazendo coisas bacanas aqui pra gente. E eu escolhi a Marília porque eu falo de genética. Primeiro que a mãe dela tomava sol todo dia, quase 365 dias do ano. Se não tivesse chuva, ela estava lá tomando sol. É verdade. Então, acaba sendo uma referência e ela tá ótima, né? Porque assim, sempre se cuidou. Hoje em dia ela tá mais consciente, né? Depois de umas bronquinhas também de médico e tal. Hoje a gente vai falar de exposição a raios solares. Essa exposição acaba tendo dois lados, um positivo e um negativo. Eu vou começar falando do negativo, que é quando a gente abusa de sol e horário errado de sol.
e você acaba tendo um prejuízo de queimar a pele, ressecamento, ardor e surgimento de mancha. Se está manchando a pele, é porque está faltando antioxidante, porque a mancha é uma oxidação da pele, da célula da pele. A gente precisa suplementar alimentos antioxidantes ou nutrientes específicos que têm essa ação. Chá verde, frutas vermelhas, castanha do Pará são ótimas fontes. O lado positivo é que a gente, a partir da exposição solar, a gente produz algumas substâncias importantíssimas para o organismo. Uma delas a gente chama de poliaminas, que são substâncias produzidas pelo corpo na própria pele, que servem como uma proteção contra os raios ultravioleta. Só que essas poliaminas só são produzidas se você se expõe ao sol. Um sol fraco, de 7 a 8 horas da manhã, de 10 a 15 minutos é suficiente. A segunda ação, e a mais conhecida, é a produção de vitamina D. A vitamina D tem uma função importantíssima de fixação de cálcio nos ossos, ou seja, sem ela você tem um risco de osteopenia ou osteoporose e fraturas muito grande. Qual é a questão? Se você não se expõe ao sol, você não produz vitamina D e corre o risco de ter esses problemas. Outras situações que podem acontecer pela deficiência de vitamina D: doenças autoimunes, como psoríase, artrite reumatoide, você pode ter alguns tipos de câncer pela deficiência de vitamina D e falta de contração muscular. A vitamina D também participa da síntese de músculo, ou seja, se você não tem, porque não tomou sol e não produziu vitamina D suficiente, você pode não desenvolver a sua massa muscular. Os idosos são uma população muito propícia a ter uma deficiência de vitamina D, porque eles já não produzem tanta vitamina D, e aí o músculo fica agredido com isso, né? Ele não se desenvolve, e o osso também. O risco de fratura acaba sendo muito grande. Outro fator importantíssimo é o sistema imunológico. A vitamina D participa diretamente da nossa imunidade. Quem tem uma vitamina D adequada tem um risco menor de desenvolver doenças. O que é super importante é você saber o horário para tomar sol. Não pode ser um sol muito forte e depois de se expor o tempo suficiente, deve fazer o uso do protetor solar. Algo que eu acho muito importante de se dizer: a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, você precisa consumi-la num horário onde existe um pouco de gordura na sua dieta. Gorduras boas, como um azeite, por exemplo, mas o melhor horário de suplementação é almoço ou jantar. Uma dica para quando você se expõe demais ao sol: consuma água de coco, alimentos fontes de vitamina C, então todas as frutas cítricas são bem-vindas, e faça compressa com chá verde na pele diretamente, um chá verde frio ou gelado, e deixe esse chá verde agir, porque ele vai agir como antioxidante, melhorando o ardor e a vermelhidão. Uma informação muito importante a respeito de vitamina D é que somente 20% da necessidade que a gente tem de vitamina D diariamente vem da alimentação. E nós não temos grandes fontes alimentares de vitamina D. Uma delas é o óleo de fígado de bacalhau, o próprio bacalhau, salmão, ovos, carnes, frangos e peixes. Os 80% restantes são dependentes da produção que o corpo faz, ou seja, eles são dependentes totalmente da exposição ao sol. Se você não se expõe, você vai ficar deficiente, porque o corpo não vai ter matéria-prima para produzir essa vitamina D. Uma informação interessante de saber é que a vitamina D que é produzida pelo corpo é produzida através do colesterol. Nós temos colesterol na pele e quando essa pele sofre a ação dos raios ultravioletas, esse colesterol se transforma em vitamina D. E sabe o que eu faço também, Gra? Quando tá chegando o verão, eu sei que eu vou pra praia e tal, eu tomo cápsulas bronzeadoras. Olha que dica bacana, já ouvi falar. Legal. E você viu que realmente funciona. A cor fica diferente, a gente fica mais... A cor fica mais viva, eu acho, sabe? Uhum. E parece que prolonga também, né? Prolonga. Tomar uns 2 meses antes, 1 mês antes, assim, ainda dá tempo de tomar. E hoje em dia é bacana, porque a gente tá falando de tecnologia, hoje em dia você tem filtro solar até via oral. Isso é prático. Isso é super prático. Hoje em dia já existe a possibilidade de você manipular alguns fitoterápicos e que agem como um filtro solar endógeno. Então eles funcionam por dentro do organismo.
São plantas específicas com uma ação principalmente antioxidante e que diminuem o estrago que o excesso de sol faz na sua pele. Continue se cuidando do jeito que você se cuida, que está cada dia mais bonita. É um exemplo de beleza para todas nós, né? Então tá aí. Agradeço a sua presença. Obrigada a você, adorei. E vocês que estão assistindo a gente, espero que tenham gostado desse programa. É um programa que a gente tenta trazer conteúdo para vocês, informações, que nosso dia a dia a gente acaba deixando muita coisa esquecida, mas a gente não pode lembrar. Para ficar linda, para ficar saudável, para ficar com uma saúde boa, a gente tem que prevenir. Prevenir é o melhor remédio. E olha, como estão falando que a gente só está falando de mulher, de beleza de mulher e tudo de mulher, semana que vem, sabe qual vai ser o tema, Marília? Vaidades masculinas. Seu marido é vaidoso? Ai, não é muito. Não, assim, o meu é super com vaidoso. beleza de produtos, cosméticos, ele não é. Com roupa, assim, ele já é mais vaidoso. Com tênis e tal, aí ele é... Se bem que ele tá com uma barba, assim, um pouco maior, então ele tá mais vaidoso. Olha só, todo homem tem uma pitadinha de vaidade. E agora, né, nos tempos modernos, eles estão cada vez mais... A gente gosta também, a gente né, adora, Gra? né? A gente adora. Então, semana que vem a gente vai estar falando para vocês, homens, que estão assistindo o nosso programa, dando dicas, falando de pele, falando de cabelo, tudo para deixar vocês lindos. Até semana que vem, um beijo, fiquem com Deus. Visite a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior. Village Art Decor. Ambientes decorados, atrações gastronômicas e shows musicais. Até 13 de dezembro no bairro Monte Alegre, em Piracicaba. Siga no Facebook e Instagram. Grandes transformações começam com grandes